No versículo 4, irmão, diz assim: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e buscava e achava. Naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda cruz. Aí, versículo 7 ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos lá. Senhor meu Deus, fala conosco, revela nós a tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar. Palma bem alegre para você, Jesus. Eu gostaria de foi para aquele povo de Israel naquele tempo, que nós podemos entender para o dia de hoje. Essa mensagem, a palavra de Deus ia dizer que o rei Asa, ele se preocupou muito com o que passava dentro da sua casa. A preocupação do rei Asa era o que passava dentro do povo de Judá, dentro do povo de Israel. Ele disse: olha, a determinação do decreto que toda a intimidade que há dentro da casa não é para ser distribuído àquele povo. Então o rei Asa determinou o seguinte: que uma casa, uma família, uma nação, um povo, todos os costumes que ele tinha, todas aquelas intimidades que eles tinham, eram para ficar dentro da casa entre ele e o vosso Deus. Aleluia. Que Asa, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E Asa se preocupava muito com quando o povo agia diante de Deus. Porque é muito difícil, né, agir correto o tempo todo. E Asa tinha essa preocupação. Se você ler no verso 2, na parte B, na última parte do verso 2, ele diz: que buscareis e achareis, porém se deixar, vos deixará. Ele falou para o povo: olha, se vocês querem continuar tendo intimidade com Deus, comece a buscar o Senhor. Asa estava como líder do povo de Israel. Assim como um pai de família está um líder de família, está Asa como líder do povo de Israel. Assim como um pastor é líder de igreja, está Asa como líder do povo de Israel. Ele está instruindo o povo de Israel. Assim como um presidente é o líder do país, Asa era líder de todo o país, não só espiritualmente, né? Ele era líder do povo de Israel em todas as áreas. Ele era um grande conselheiro. E nós, como pai, como mãe, nós devemos preocupar muito em começar a intimidade dos nossos filhos com Deus. E a nossa intimidade com o nosso Deus e com a nossa família, a Bíblia nos relata que tem que ser algo principal, tem que ser a primeira coisa de nossa família, entre a intimidade entre o nosso Deus. Essa intimidade que tem a nossa família e entre o nosso Deus e entre o nosso Senhor Jesus tem que ser algo principal. Ou seja, o rei Asa, a preocupação dele, ele estava tendo uma preocupação dizendo da seguinte maneira: se dentro dessa casa, desse reinado, se o meu povo que está aqui, se não preocupar de ter intimidade com o verdadeiro Deus, completamente daqui um dia não existe mais essa casa. Um pai de família, uma mãe de família, quando ele verdadeiramente se preocupa para que sua família cresça no conhecimento, na graça e pelo Espírito de Deus, ele se preocupa como é que vai fazer para que sua família continue prosseguindo a servir o verdadeiro Deus. Não somos nós que temos, é a palavra de Deus que diz que Asa se preocupou. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 17, que Asa se preocupou tanto que Asa disse: eu preciso tirar alguns costumes que estão dentro dessa casa, então eu vou destruir os altos e baixo de dentro desse povo, para que o povo entenda que entre o céu e a terra só deve existir uma primícia chamada Deus, que é a sua lei. Asa já chegou, né, como o nosso irmão vai dizer, ele destruiu altos e baixos, já chegou tirando tudo aquilo que ele percebe, que tirava o foco do povo em Deus. O
o foco, aquilo que tirava o foco. Olha, o povo está focado muito nas idolatrias, nas imagens que Deus cultua. Ele fez o quê? Arrancou toda a imagem que Deus cultua. Então, ou seja, nós devemos preocupar, nós estamos nessa campanha, minha família vai da graça, nós devemos preocupar em tirar aquilo, tirar diante dos nossos filhos, aquilo que eles focam muito, aquilo que está atraindo tanto a atenção deles, que eles estão esquecendo de olhar muitas vezes para Deus, estão esquecendo de olhar para a lei de Deus, porque existe amizade que nossos filhos encontram, que tira o foco deles até dos pais. Imagina a lei de Deus. O escritor de Provérbios diz: se alguém, ó filho meu, se alguém nos chamar e dizer, vamos ali, vamos espreitar tal homem, vamos explorar sua riqueza, vamos pegar, matá-lo, ou até mesmo vivo, vamos arrancar tudo que ele tem. O escritor diz: não consenta com ele, fuja do caminho desse homem. Ou seja, no caminho dos nossos filhos, vai ter pessoas que os filhos vão focar mais do que Deus. Aí nós devemos ensinar para eles: filho, tal amizade, infelizmente, vai tirar o seu foco de Deus. Tal amizade vai tirar o seu foco dos princípios. Tal amizade vai tirar o seu foco daquilo que é correto. Tal amizade, então, essa destruiu aquilo que atraía demais a atenção do povo, aquilo que era ruim, aquilo que era contra a vontade de Deus. E quando a Bíblia disse que Asa começou a destruir, Asa percebeu que para que uma família se mantenha de pé, a que haja continuamente naquela família, tem que ter alguém que pudesse dar uma lição, tem que ter alguém que ensine. Não tem como eu aprender a ler se não tiver um professor para que me ensine. Não tem como a minha família ser edificada, os meus filhos serem filhos edificados, a minha casa ser edificada, se ambos eu não entrarem em acordo, eu e a minha esposa, e começar a edificar eles naquilo que é edificação para a glória de Deus. Então imagina se Asa deixasse com que o povo do seu reinado, quando aquela casa seguisse os seus próprios caminhos, os seus próprios interesses, apagaria de suas memórias a presença da lei de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse que uma mente, no qual não zela dela pela presença da palavra de Deus, ela se torna uma casa perambulando sobre as águas do mar, sem saber para onde ir. Todo dia está no campo. Então a maior preocupação de manter uma casa de pé não é simplesmente um pai de família, uma mãe de família, usar a autoridade e falar: não, aqui eu tenho conhecimento. Aqui é eu que dou as ordens. Aqui sou eu que vou determinar, tudo que eu determinar é que é para acontecer. Não. É simplesmente fazer entender que uma casa só pode prosperar se Cristo for o pilar central para que haja mudança de edificação. São costumes. A esposa fala: o menino está dando muito trabalho. Toda vez que ele começar a pirraçar, dá ele um celular que ele quer. Isso é uma coisa pequena. Vamos dar um exemplo. O irmão José mora ali no lado do córrego. O irmão José cria um punhado de galinha. Aí um dia eu pensei: irmão José, tem um filhote de raposa. Ah não, é só um filhotinho de raposa. Ele é pequenininho. Mas esse filhotinho pequenininho, essas coisas pequenininhas que nós vamos deixando, que vão passando despercebido dentro do pano da palavra de Deus para os nossos filhos, quando nós vamos voltar, aquelas raposas já está que não consegue mais se dominar. Era isso a preocupação de Asa, para que o povo não esquecesse que tudo se move pela presença de Deus. Então disse Asa, depois da sua preocupação, depois de ele dizer: o Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscares, achareis, porém se deixarem, deixarei. Depois que ele falou isso, ele disse para o povo de Israel: Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Israel tinha um Deus, mas não era o verdadeiro. Está vendo? Muita gente tem um Deus, mas não é o verdadeiro. É o Deus criado na sua mente. Porque tem o verdadeiro Deus e tem aquelas pessoas que têm a sua mente cauterizada de como é Deus. Porque quem não lê a palavra e quem não escuta a palavra não tem como saber quem é Deus. Alguém pode dizer: eu creio em Deus. Deus pode dizer: amor, não, então eu não creio. E eu creio em Deus, ele está aqui? Não, então eu não creio. E eu creio em Deus, mas ele tem misericórdia? Tem. Ele
ele faz com que o mal aconteça? Não, então não é Deus. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, matou milhares de pessoas no dilúvio. O próprio Deus matou milhares de pessoas também no Egito. Então Deus não faz com que o mal aconteça, faz. A Bíblia, no Deuteronômio, vai dizer que Deus cria o mal e faz o mal, se for necessário. Não, Deus é só bondade, só bom. Deus não faz com que o mal aconteça. Então você está ali na Bíblia errada, porque a Bíblia mostra muitas vezes que o próprio Deus fez com que o mal acontecesse. Deus não é só justiça, Deus também é juízo. Ou seja, o que o homem planta, ele vai colher. Então eles falaram, o povo de Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Sem lei também, mas sem sacerdote eles estavam, para que ensinasse ele, e sem lei. Se você está na sua casa, você é um líder, e não ensina a sua casa, você é sacerdote. Se você não repreende, está sacerdote. Se você não coloca regra, está sem lei. Se você não fala sobre o verdadeiro Deus, está sem o verdadeiro Deus. Então a água chegou justamente para isso. Eu cheguei aqui para falar do verdadeiro Deus, para colocar para sacerdote, para ensinar, para que haja um lei. Na casa de Israel, deve fazer o Deus na nossa casa. E não é diferente. Mas o tempo de Asa foi há tantos anos, tantos milhões de anos atrás. Mas o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Pode passar geração em geração, mas o nosso Deus, ele continua o mesmo. Nós devemos continuar assim como os nossos pais, como Abraão, Isaac, Jacó e outros a mais, continuar seguindo normalmente em que nossa família, em que nosso propósito, a nossa casa. É tanta preocupação daqueles de ter a presença de Deus, que Salomão disse assim: Senhor, é grande demais, numeroso demais esse povo sob a face dos meus olhos. Como é que eu vou fazer sem ter o conhecimento e a sabedoria do Senhor? Aleluia. Uma família, uma casa, que não tem temor ou preocupação de buscar a Deus. Uma casa que não tenha a preocupação de entregar primeiramente a sua vida e a sua alma na mão de Deus, ela se entra em angústia. Imagina uma nação inteira em angústia. O que aconteceria com uma casa inteira em angústia? Onde ninguém fala com ninguém, porque a angústia bateu dentro da casa. A opressão abateu. Por quê? Por que sobrevive este mal, essa angústia? Porque esqueceu do verdadeiro Deus, esqueceu de Cristo. Não busca mais a presença de Deus para dentro da sua casa. A mãe já não tem mais aquela edificação de ter sentar e ter uma conversa diária com seu filho. Por quê? Porque a depressão é grande, somos dois. O pai já não conversa mais com a mãe. O filho já não tem aquele diálogo com os nossos pais. Por quê? Porque o primeiro que foi os pais, que tem mais conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, não ensinou como deve fazer para que não tenha presença de Deus dentro da casa. A Bíblia diz que nós devemos buscar incessantemente ao Senhor, principalmente para a edificação de nossa família. Aleluia. Esse tem que ser a preocupação. Depois que Asa, né? Ele disse para o povo que o povo deve ser o verdadeiro Deus. Que o povo deve ser o sacerdote. Que o povo deve ser lei. Ele falou, quando o povo esteve assim, eles começaram a buscar o Senhor novamente. Quando estavam angustiados. E se convertiam ao Senhor. E o Senhor Deus buscava e achava. Primeiro ele falou, o povo estava sendo verdadeiro Deus, sem lei, ninguém ensinava nada. Aí batia angústia no seu coração. Você já teve angustiado? Quem já teve angustiado? Eu já. É ruim, não é? Sabe o que ele fala que o povo fez para fugir, para sair fora da angústia? Ele buscou ao Senhor, Deus, convertia ao Senhor, ou seja, abandonava os seus erros, confessava os seus pecados e o achava.
faz algo errado assim, a gente se sente mal. A gente não sente mal, aquela tristeza, não sente mal. A gente não sente bem, não, com a gente mal, meu Deus. A gente vai e ora, fala, Senhor, eu não quero ter feito isso. Me perdoa. Aquela tristeza vai saindo devagarinho. Aquela noite sai devagarinho. Por quê? Porque buscamos ao Senhor e quando a gente está confessando, a gente está convertendo ao Senhor. Porque quando a gente converte ao Senhor, não tem lugar mais para angústia. Mesmo no momento mais triste da nossa vida, temos dentro de nós uma paz que excede todo entendimento. A pessoa falou, está passando por tudo, vai ser com alegria que está. Está passando por problema, né, mas não vai ser com alegria. Aquele irmão só da rindo, aquele crente só da rindo. Todo mundo reclamando e ele não veio reclamando de nada. Por quê? Porque ele busca o verdadeiro Deus. Quem busca o verdadeiro Deus, você não vê ele murmurando, você não vê ele reclamando da vida, você não vê ele mal-humorado, maltratou todo mundo, porque ele busca o verdadeiro Deus. Ele é diferente. Quem é que é diferente? A gente tem que ser diferente. Onde você chega a paz junto. Tem crente que onde chega, discorda, chega junto. Quem conhece o verdadeiro Deus chegou também a paz. E a nossa alegria não é simplesmente mostrar para o mundo, é simplesmente declarar para o mundo o que nós vivemos. A nossa alegria é declarar para Deus o que nós desejamos para a nossa família, declarar para Cristo o que nós desejamos para nós. Qual é a mãe que mora numa cidade e os seus filhos moram em outra cidade? Todos os dias aquela preocupação, aquela fadiga, será que está bem? Será que tem alguém passando por precisando de alguma coisa? Imagina. O nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias, Ele também disse que nós clamamos a Ele, e nós clamamos a Ele para que haja um reinamento de paz dentro do nosso lar. A Bíblia disse que Ele vai interceder ao Pai por nós. Era a preocupação que Asa estava tendo para que o povo de Israel pudesse manter os seus lares e a sua família debaixo da promessa de Deus. Mas chega um tempo que aquela calamidade, aquela coisa, sufoca tanto que as pessoas pensam assim, eu vou agora buscar a presença de Deus. Mas quando ele disse que ele estava sendo verdadeiro Deus, vamos entender uma coisa. Ele estava sendo o verdadeiro Deus, então tinha um Deus ali no meio. Às vezes a nossa mente nos dá um Deus de desânimo. Às vezes a nossa mente nos dá um Deus, será que vai acontecer? Oh meu Deus, quando vai chegar? Isso são formas de alguns tropeços de Deus que tentam nos afastar do próprio de nosso pé. No livro de Hebreus, a Bíblia disse que Abraão, pela fé, alcançou, porque quando Deus disse a Abraão, saia do meio da casa dos teus pais. Abraão não perguntou para ele, não. Abraão fez o quê? Falou, não, se é assim eu vou, porque aqui de tantos Deus, aqui dos Deus do meu pai Terá, do meu irmão, e nenhum deles se satisfez com o que eu preciso. Mas quando ele ouviu, quando uma família, um pai de família, uma mãe de família, um filho, ouve a voz de Cristo, a palavra de Cristo, ele começa a se alegar, ele começa a chegar a estar para acontecer o que Abraão viu firmeza daquilo que ele não pudesse acreditar, e saiu em busca daquilo que foi proposto para a sua vida. Aleluia. No verso 5 diz, e naqueles tempos, quando o povo buscava o Senhor, achava, os convertia ao Senhor. E naqueles tempos, quando o povo buscava o Senhor, não havia paz na terra, a Bíblia diz. Nem para quem saía de Israel e nem para quem entrava. Havia muita perturbação sobre todos os moradores da terra. Você sabia que o problema de Israel não é só de Israel? Tem pessoas que veem guerra em Israel, acham que o problema é só de Israel. Não, o problema é de todos os cristãos. Porque quando se Israel for vencido por aquelas outras nações, o islamismo tomou o poder. E a lei dos islamistas é bem clara, que deve matar os cristãos, destruir os judeus e acabar com os idólatras. Então, se tem alguém aqui
que apoia a religião muçulmana, há uma parte mais pacífica e outra extrema. Mas a parte extrema, no qual é o Corão dele, diz: matar os judeus, destruir os cristãos e acabar com os idólatras. Ou seja, você que é cristão, vai escapar? Não. A religião que mais cresce no mundo hoje se chama islamismo. E a religião que é mais contra os cristianismo hoje se chama islamismo. Então, se tem alguém que acha que a religião muçulmana é uma religião pacífica, você não só um lado da moeda, como diz o povo. Existe o outro lado sanguinário. Então, o mal está crescendo. O mal está prevalecendo. Abrindo aqui, talvez tenha alguém aqui que vai até murmurar, mas ele diz aí, Apocalipse capítulo 13, eu acredito que você pode ler no versículo seguinte, vai chegar o tempo que os santos vai ser vencido. Se você não acredita, leia. A igreja não triunfa sempre. A igreja fez o versículo. Ai, irmão, isso é uma heresia. A igreja foi vencida durante muito tempo, na época de Constantino, que começou, o imperador Constantino. Depois foi vindo até chegar em Martinho Lutero. Milhares de pessoas cristãs morreram por decretar a sua fé. Milhares de pessoas morreram por decretar a sua fé. Então, não havia paz, nem para quem entrava em Israel, nem para quem saía. E havia muita perturbação sobre todos os habitantes da terra. Todo mundo sofria. Quando o filho sofre fora de casa, a família sofre. Quando o filho sofre dentro de casa, a família sofre. Se o filho está lá em São Paulo e a família está aqui, se o filho está sofrendo, a família toda sofre aqui. Se os filhos estão lá no Japão e o filho sofre lá, a família sofre aqui. Então, as estão dizendo que houve um tempo que o povo não foi de tal maneira que havia perturbação sobre todos os habitantes da terra. Não foi só em Israel, não. A perturbação começou a atingir outras pessoas. Tem pessoas que acham que a perturbação é regional. Tem região no país que se vai no sul do Brasil, se parar de produzir arroz, todo o país sofre. Só uma parte do país para sofrer uma queda na produção de arroz, toda a outra região do país toda sofre. Então existe coisas que atingem uma área, infelizmente caminham para outra área. Então devemos ensinar para os nossos filhos. Se você deixar atingir sua vida espiritual, vai atingir sua vida material, vai atingir sua vida familiar, vai atingir outra área. O diabo, ele atinge uma área que ele vem para focar outra.